Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição, é nossa lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas, é o tema de nossa lição, a Bíblia transforma as pessoas. E nós vamos comentar hoje dentro do nosso textuário, e é sempre bom lembrar para aquele que está chegando hoje no canal, para que ele venha entender que o nosso objetivo é trabalhar com o título e, paralelamente, abordar o tema da lição, o textuário, melhor dizendo, também. Quando a gente pode trabalhar diretamente só com o título, a gente trabalha. Quando a gente pode trabalhar com o textuário e direcioná-lo para o título, também nós vamos trabalhar assim, mas nunca trabalharemos com o conteúdo da revista. Não vamos comentar o conteúdo da revista, só vamos comentar o texto, aí ó, para você ver, só o texto. Mas pois bem, nosso textuário diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. E nós já vamos assim entrar para a nossa introdução. Vamos, na nossa introdução, nossos tópicos vão ser divididos, claro que pelo tempo que nós temos, não vamos dividir todos os paralelos, todas as palavras para comentarmos, senão o nosso vídeo ficará muito grande. Mas nós vamos passar para a introdução e comentar as palavras mais expressivas desse texto de Hebreus 4, 12. Introdução. Só a Bíblia abarca dentro dela um elemento especial que a diferencia de todos os demais livros. Só a Bíblia. Vale você olhar as lições anteriores quando eu falo de inspiração. Porque a Bíblia é um livro. O termo Bíblia significa livro. Quando ela tem a inspiração divina, é isso que vai dar autenticidade a ela, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, só ela tem um elemento diferencial dos demais, especial, que vai diferenciar dos demais. Sua forma de abordagem pode ter algum paralelo com qualquer literatura comum. Por que eu traço que a Bíblia pode ter um paralelo com qualquer literatura comum? Porque a gente vai encontrar assim, por exemplo, hermenêutica. A mesma hermenêutica que você usa para entender um livro comum, você usa para entender a Bíblia. O mesmo termo paralelo ou figura de linguagem que você usa num texto comum, você pode entender a Bíblia. Só que a Bíblia vai mais além dessas linguagens. Há coisas que só espiritualmente, a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo. Só espiritualmente a gente consegue discernir. Não é só simplesmente conhecimento do grego, do hebraico, qualquer outra língua, que vai facilitar a sua interpretação. Claro que alguns estudiosos têm louvado muito a questão de conhecer o grego e o hebraico, só que, se formos nos valer por isso, a interpretação estava velada e só detida naquelas irmãos e irmãs que conseguem ler em grego e hebraico e compreender as suas inclinações e tudo mais. Não, a Bíblia diz que Jesus falou, em Mateus capítulo 11, versículo 25, que graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendido, mas revelaste aos pequeninos. Então, a Bíblia pode ser entendida de uma forma especial para aquele que lê e tem um coração sincero. Mas em seu bojo central, concentra algo extremamente divino e fenomenal, que é a inspiração divina. Sendo a palavra viva de Deus, ela não encontra barreira para penetrar no recôndito da alma necessitada. A Bíblia não encontra barreira. Às vezes qualquer coisa pode encontrar barreira, dificuldade e não poder avançar. Mas a Escritura ela entra no recôndito da alma, onde que é impenetrável pelo homem, a palavra de Deus entra, transforma, liberta e vivifica. Vamos tomar algumas chaves. Chaves são os versículos, parte dos versículos que estão aqui, algumas palavras-chave, para abordar o nosso comentário e relacioná-lo ao tema da lição. Venha comigo. Vamos lá. Nosso primeiro ponto, ele vai trabalhar com o tema, nós vamos trabalhar com o tema, vale abordar também, para esclarecer, que esse tema, nada que eu estou falando aqui tem no conteúdo da lição, não tem no subsídio teológico da revista.
tá? É um subsídio a mais para que você possa comentar. Você pode se basear em parte daqui ou de algumas ideias e você anexar outras coisas, mas baseada nas ideias comentadas por mim aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto. Sua vivacidade manifesta a sua utilidade. Ou seja, pela palavra ser viva, ela vai ter utilidade. Uma palavra morta não vai produzir nada. Tá? Então por ela ser viva, vivacidade vem de vivaz, vem de vida. Então ela, por sua vivacidade, ela vai manifestar a sua utilidade, o que ela é útil. O útil da vivacidade dela, porque o termo grego para vivo ou viva, é o termo grego zoe. Então é para quem tem vida, porque é quem está em existência. Então a existência, a vivacidade da palavra vai ser útil para transformar aqueles que ouvem e aqueles que a recebem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí, baseando nesse versículo, viva e eficaz, nós vamos começar a comentar. E eu quero aqui primeiramente abordar o termo palavra que vem. A gente tem a palavra logos, que é traduzido por palavra, razão e outras coisas, mas a palavra logos significa palavra, significa fala e discurso. Termo logos. Por exemplo, em João, que é o texto conhecido, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai: no princípio era o logos, arche han logos, tá? É o termo que aparece em grego ali. Então, logos significa palavra, fala, discurso. A palavra de Deus significa a sua voz onipotente. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, é a voz de Deus falando, onipotente, poderosa, quando a gente está conotando a fala de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é inferior uma da outra. Por exemplo, deixa eu só falar aqui rapidamente, algumas pessoas falam assim: a escritura é a maior pregação. Tá, a palavra de Deus falada na Bíblia, aqui, e a palavra de Deus falada por um profeta é a mesma palavra, porque se o profeta está falando por Deus, é Deus que está usando, é a palavra de Deus, então não tem diferença alguma. Mas, para você entender sobre esse assunto, é só olhar alguns outros vídeos quando nós falamos sobre profecia. Tem aí no canal das lições anteriores. Tudo passou a existir por sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A sua palavra estabelece o início do mundo e o seu fim. Nós temos também, e isso é bom você anotar, as referências, Salmo de número 148, versículo 5, anote aí. E 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7. Nós não vamos comentar os versículos, para ganharmos tempo, você lê e acrescenta ao seu subsídio teológico para a revista Escola Dominical. Outra palavra grega que significa palavra é rema, que aparece em algumas passagens na Bíblia. Essas palavras se intercambiam, tá? Então, palavras diferentes, mas que em alguns textos ela tem significados iguais. Então, a palavra rema é aquilo que é falado. A palavra logos também pode ter essa conotação, escrita. O que é emitido na fala ou na escrita. Eu não vou continuar a leitura aqui, só vou citar o texto. Por exemplo, no texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, o texto vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim: Satanás tentando a Jesus, e que para comer esse pão, Jesus falou assim, que o homem não viveria de nada, mas não ser da palavra que sai da boca de Deus, não só de pão, verá o homem de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aí a gente vai, mas qual palavra de Deus? O que é isso? A palavra de Deus que está escrita ou a palavra de Deus que está em movimentação, saída, movimentada na boca dos profetas, dos homens cheios do Espírito Santo? Então, tanto a palavra rema, ela significa palavra falada, tanto significa palavra escrita, mas todas elas significam a palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz que pela palavra de Deus os mundos foram feitos. Tá? Isso está no primeiro ponto, o logos é A, o rema é B, agora vamos para o C. Nós falamos sobre palavra, agora vamos falar sobre viva. A gente falou que a palavra para viva ou vida é zoe, é o dizao, que é uma palavra no grego é dizao, viver, ter vida. A água viva. Por que eu até coloquei aqui o termo água viva?
eu quero já aproveitar, falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, quando Jesus encontra com ela, capítulo 4, versículo 10, e quando Jesus falou que daria para ela água viva. Então a água viva é uma água que tem vida. A palavra de Deus é viva porque ela tem vida. Quem tem contato com ela recebe vida. Então a gente tem, por exemplo, João capítulo 4, versículo 10 e 11, e João capítulo 7, versículo 38, que Jesus falou que no último dia da festa, quem tiver sede venha a mim e beba, e quem beber dessa água, rios de água viva fluirão em seu ventre. Ele não só estava falando do Espírito Santo, mas quem tem contato com a palavra de Deus de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, rios de água viva vai botando no seu ventre. Cada dia mais ele quer servir a Deus, cada dia mais ele quer adorar a Deus, cada dia mais ele quer estar na presença de Deus. É isso que vai produzindo. Com relação à palavra viva de Deus, ela está sempre em movimento. Uma palavra não é uma palavra estática, ela está sempre em movimento. Eu não quero aqui salientar que a palavra de Deus se renova a cada manhã, tá? O que se renova a cada manhã são as misericórdias, que a gente encontra em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Mas a palavra de Deus, mesmo que não tenha esse versículo na Bíblia, a palavra de Deus se renova a interpretação nos dando inspirações diferentes, dominações diferentes. Mas na forma escrita ela está da mesma forma, mas na aplicação a gente pode aplicar de diversas formas e jeito. Está sempre existindo em nossos corações. Se está viva, não está morta dentro de um túmulo ou sarcófago, estando em oposição à morte ou à inexistência. Aí a gente ora em João capítulo 5, versículo de número 25 e 26, que a Bíblia vai nos falar que pela o suar da voz de Deus, as pessoas sairiam do túmulo. É o poder da palavra, por isso que ela é viva e eficaz. A gente pode notar separado, mas a gente pode notar na mesma coisa, porque a expressão da palavra de Deus, ela vai transformar a vida. Por exemplo, as vidas ali estão mortas, mas quando ela ouve a voz de Deus, elas saem para a vida. Por isso, por exemplo, a gente pode citar aqui já o texto que fala sobre Lázaro. Lázaro estava morto e o Senhor falou: saia para fora. A voz de Deus ressoada através da boca de Jesus trouxe Lázaro da morte para a vida. Claro que eu não posso explicar com muito mais vagar aqui, mas você tem conhecimento da palavra e vai ter condições de acrescentar outras coisas sendo necessário para a sua ministração. Essa vida de Deus nos é transmitida através de sua palavra, que age de forma poderosa e eficaz. A gente recebe vida como? Através da palavra de Deus. Os que estão mortos vão ouvir a voz de Deus em seus sepulcros. Nós, cada dia, desfrutamos dessa manifestação de Deus em nossos corações. Então, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. A eficalidade das Escrituras está contida por ela ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém, já intrínseco dentro dela, na sua menção, no seu direcionamento. Por isso que a gente, quando nós olhamos, por exemplo, para Isaías 55, versículo 11, que vai dizer que a palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas prospera naquilo que a enviou. Por que ela prospera naquilo que Deus enviou e não volta para ele vazia? Porque ela é vivaz. Ela contém vida. Ela é uma palavra viva, em movimento, em Ocidente, não é uma fonte, voltando ao termo vida, de Zal, que está parado, um poço, uma cisterna, mas é uma água corrente que está sempre em movimentação e vida. Então a sua eficácia está porque ela é uma palavra viva. Então isso vai produzir vida em outras pessoas, vai trazer a eficácia, a manifestação. Segundo ponto. Para a palavra de Deus não há limite de pensamento. Então a gente volta ao pensamento, à ideia do transcender movimental, relacional, de ação que a palavra alcança.
A palavra de Deus, ela não encontra barreira. Aí você até lembra de Álvaro Tito, pois não há barreira para aquele revestido do poder. Se não há barreira para aquele revestido de poder, você imagine para o Deus que é todo poderoso, que detém todo o poder. Então quando ele fala, terra se estremece. Quando Deus fala, o que está morto ressuscita. As coisas mudam de curso, por exemplo. O texto vai dizer em Mateus capítulo 8, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar pode estar bravio, mas ouve a voz de Deus, ele se acalma. Ao ouvir a voz de Jesus, ele se acalma. Então a palavra de Deus não há limite de pensamento, ou seja, o pensamento do humano, a capacidade humana, as barreiras humanas não tem como impedir a palavra de Deus. Vamos lá. Todos os limites usados pelo homem em si mesmo é suplantado pela eficácia do poder de Deus. Então o poder de Deus suplanta, elimina, apaga, aniquila todo o poder do pensamento humano. E vale se ressaltar aqui, para nós vamos ler um pouco mais e comentar um pouco mesmo, que aqui já está o meu comentário, que está escrito aqui, são palavras minhas. Seguindo, eficácia vem da palavra grega energel, significa fervoroso, em ação, operativo, virtude ou poder de produzir. Então a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva. E a eficácia é o poder de produzir. Então quando ela chega, ela tem que prosperar naquilo que Deus enviou. Ela não é uma palavra que vai chegar e vai encontrar um coração estático, sem movimento, sem vida, sem condições para caminhar, e ela vai se adequar àquele coração ou pensamento. Não. A palavra de Deus vai chegar num coração morto, apático, e vai produzir vida, vai fazer que aquele coração se movimente e caminhe para o caminho da vitória, da conquista, daquilo que Deus tem para realizar naquela vida. Então, é um energon, tá? Ela movimenta, ela traz vida. A palavra de Deus é a única que entra na divisão ou separação e produz união. Eu estou parafraseando com o texto de Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 7, mas exclusivamente no versículo 7, que os ossos estavam sequíssimos e cada um separado, e Deus, quando chegou naquele vale, ajuntou tudo para dar vida. Não é o homem que é apto a discernir, mas sim a palavra de Deus. Não é o homem que tem a capacidade de discernir o que é bom, o que é eficaz, o que vai transformar ou modificar a sua vida. Mas é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa, eu me lembro agora de Salmo de número 119, no versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós formos guiados pelo nosso pensamento, pela nossa ideologia, nós vamos sempre pecar contra Deus, e nossa vida, quem vive no pecado não vive uma vida transformada. Então é a palavra de Deus que tem a capacidade de discernir o que é melhor, o que é mais agradável, mais confortável, o que vai produzir vida e vai nos direcionar para aquilo que agrada a Deus. Eu quero até aqui, para já citar, antes de seguir a leitura, que eu vou lá um pouco mais, que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A gente só é esclarecido através da palavra, só saímos dentre os mortos, só desfrutamos da vivacidade, da eficácia da palavra, quando ouvimos a palavra e deixamos ela alentar o nosso coração. Apto para discernir mais a palavra de Deus. O seu papel é de um juiz, é ela que julga, que é capaz de discernir ou decidir corretamente, hábil no julgamento. Então a palavra é que decide corretamente e ela é hábil no julgamento, é ela que vai nos julgar. O pensamento do homem estará sempre nu diante de Deus. Suas vontades e intenções ficam sempre patentes. Eu coloquei aqui até como um jogo de palavras, só não li para você de repente não vai me entender, que é o pensamento do homem está sempre nu diante de Deus, porque a palavra para pensamento é nus, tá? Então eu fiz um jogo de palavras, nus, nu e nus, tá? A palavra para pensamento é nus. Então vai estar sempre patente diante de Deus. Eu coloquei aqui para o termo estar sempre patente, Deus conhecer a intenção do coração e do pensamento, Lucas capítulo 5, versículo 22, quando Jesus estava ali curando o paralítico,
e ele conhecia o que estava passando no mente e no coração daquelas pessoas. Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. Quando dizemos que a palavra de Deus transforma pessoas, estamos dizendo que ela age dentro do recôndito humano, revelando o que tem de mais obscuro dentro do coração. A palavra de Deus é a única que entra no mais profundo ali da vida humana, do coração humano. E com essa penetração infalível, que é quando ele penetra, Deus não penetra para julgar e condenar e falar, te expor simplesmente ao ridículo. Mas Deus penetra, a palavra de Deus penetra para nos libertar e transformar. Então, é assim que a palavra de Deus faz. Então, e com essa penetração infalível, ao invés de produzir morte, quando eu falo produzir morte, eu estou parafraseando com o texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15 e 16, depois você lê lá com calma. Ao invés de produzir morte, mas como um exímio cirurgião eficaz transforma a morte em vida. Então, como ela entra para dividir, como um exímio cirurgião e eficaz, ela transforma a morte em vida. Por exemplo, um cirurgião, quando ele faz uma cirurgia, ele não faz uma cirurgia para matar. Ele não penetra nos órgãos mais escondidos, recônditos do nosso corpo, para nos matar. Mas ele penetra nos órgãos mais escondidos do nosso corpo para trazer vida, para sarar aquele problema e trazer saúde. É assim que age a palavra de Deus. Entra na divisão da alma e do espírito. Aqui eu não estou discutindo a dicotomia tricotomia, mas a questão entra na divisão da alma e do espírito, divide para dar vida. Entre juntas e medulas, para dar vida, para produzir vida, e não para produzir morte. Nós vamos para um exemplo. Por exemplo, assim, deixa eu só parafrasear, não vou ler. O efeito da palavra, a palavra de Jesus, o poder da palavra de Jesus transformando vida, não só libertando, não só curando, mas restaurando. Claro que eu não vou usar todas as demais passagens, porque a gente, como eu disse, a gente demandaria muito tempo. Mas o camarada falou o seguinte: dize uma palavra e meu servo ficará curado. Lucas capítulo 7, versículo 7. São versículos fáceis para nós guardarmos. Lucas 7, 7. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas capítulo 5, versículo 5. Claro que vai depender da tradução. Agora eu não lembro qual a tradução que eu utilizei aqui, mas você tem várias Bíblias em casa, você vê qual é que diz aí. Mas tem uma versão que usa dessa forma. Clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Então Jesus falou audivelmente, fortemente. Então a palavra de Deus, ela tem, por mais que ela está escrita, ela tem que soar aos nossos ouvidos e nossos corações de uma forma audível. E parafraseio com um texto de... Deixa eu ler aqui para eu não citar a referência errada. Deixa eu ser rápido aqui. Salmo de número 62. Salmo de número 62. Vamos lá rapidinho. Vamos lá, pastor Manuel. 62, versículo 62, achei, já estou perto. 62, versículo de número 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então, não é que Deus está falando 2 vezes, repetindo-se a mesma coisa. Mas a palavra de Deus está escrita aqui. Nós vamos ouvir como se ela estivesse falando audivelmente. Vamos tirar ela do papel e fazer que ela tenha vida em nossos corações, se manifeste em nossos corações, se realize em nossos corações. Então, é como se Deus disse sempre uma vez, mas ela ressoando, retinindo em nossos corações, ela vai dizer como se fosse uma vez, que o poder pertence a Deus. Não o poder de quê? De transformar, de vivificar, de transformar a vida. Transformar pela segunda renovação do vosso entendimento. Ou seja, se eu entendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, eu me transformo. O texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. O texto que eu falei de Lázaro é João capítulo 11, versículo 43. Mais 2 minutinhos para nós terminar. De todos os tempos e eras que ouviram a palavra de Deus de forma audível ou tiveram contato com ela escrita e desfrutaram do poder eficaz que ela tem,
pode sim dizer como Paulo: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. Fé, a palavra é pisteu no grego, tanto significa crer como fé e pode ser traduzido como fidelidade. Então, não vive... deixa eu voltar aqui. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na fidelidade do Filho de Deus. Então ela vai transformar as nossas vidas, produzindo fé no sentido de fidelidade. A nossa vida vai ser uma vida fiel, que vai obedecer à vontade de Deus. E por isso a nossa vida será sempre transformada, dia após dia, dia após dia. Deus transforma você hoje, transforma você amanhã, até a volta de Jesus. Quero agradecer você inscrito, nós estamos já com 220 inscritos, queremos chegar aos 1000 e eu preciso da sua ajuda, curtindo, compartilhando e comentando aqui embaixo. Passando para outras pessoas, porque esse comentário que nós fazemos aqui não é diferente dos demais que nós temos no YouTube. E se você quer que outras pessoas entendam a palavra de Deus, ou tenha subsídio não só para a Revista Escola Dominical, mas para entender a palavra, compartilhe este comentário. Nós estaremos orando, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas. Mas antes de orar, deixa eu só lembrar um detalhe. Meu livro está chegando aí, e quando ele chegar, eu vou anunciar o tema e mostrá-lo para todos os irmãos inscritos no meu canal, ok? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de falarmos da Tua palavra. Peço, Senhor, que dê sabedoria, graça e entendimento ao Teu servo e à Tua serva, para que possam ministrar uma aula excelente, que ele possa usar esse material aqui e acrescentar aquilo que Teu Espírito iluminar o seu coração. Que o Senhor nos permita uma aula agradável e confortável e que o nosso conhecimento venha crescer para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus lhe abençoe e tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém.